alunos, tudo bem? Aqui é a Tenente Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília, e hoje nós vamos começar a nossa recuperação final. A gente vai tentar finalizar aí o ano da melhor maneira possível, da maneira mais suave. Então, a gente vai programar aqui para vocês 4 aulinhas, 4 videoaulas de recuperação, que vão ser uma síntese de tudo aquilo que foi dado durante o ano. Então, antes de eu começar de fato a tratar sobre o tema, eu preciso chamar a atenção de vocês para o fato de que só essas aulas, elas não são suficientes para a gente se sentir confortável em fazer a prova, desculpe. Só essas aulas eu consigo encaminhá-los para os principais problemas que a gente apresentou durante o ano, mas eu ainda preciso que vocês corram atrás do conteúdo, expandam esse assunto que a gente vai ver hoje na videoaula e pesquise esse assunto em tudo aquilo que a gente foi postando no AVA durante o ano, correto? Essas aulas, elas são então introdutórias, basilares, mas eu preciso também que vocês a complementem com tudo aquilo que tá no AVA, que a gente passou para vocês durante o ano. Certinho? Então, olha só. A nossa provinha de PRF, ela tá dividida da seguinte maneira. Eu até coloquei aqui para vocês no bloco de recuperação final, no AVA. Vamos ver se vai abrir. Se ele vai ser meu amigo, vai abrir. Tá aqui, ó. Eu até coloquei aqui pra vocês. A nossa PRF não tá bom de ler, né? Porque o fundo branco não fica bom, mas dá pra gente cumprir aqui a tabela. A PRF, ela vai ter, então, 25% dos scores com questões do primeiro trimestre. Quando a gente falou de filosofia política antiga. E aí, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, e aí eu quero alertar para vocês o seguinte. Durante o ano, a gente viu sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Para a nossa provinha, a gente só vai ficar com Platão e Aristóteles, ok? Só que tudo aquilo que a gente viu de política na antiguidade com Platão e Aristóteles, a gente também consegue reproduzir em parte do conteúdo do terceiro trimestre, em que a gente tratou de felicidade. Porque quando a gente vai falar de felicidade na antiguidade, a gente também está falando de uma preocupação política. Porque para os gregos antigos, ética e política é a mesma coisa. Os gregos antigos, eles não fazem distinção entre o meu comportamento ético e meu comportamento político. Então, quando eu vou falar de felicidade para o indivíduo, eu estou falando para o bem coletivo. Então, essa aulinha de hoje, ela serve tanto para essa partezinha aqui das 25% de questões do primeiro trimestre, que aí a gente vai encontrar no nosso AVA, aqui no SD1, Ideias Políticas na Antiguidade, na Grécia Antiga, como também cabe para uma partezinha daquilo que tá na SD6, Felicidade, Estado, Direito e Poder. Tá certo? Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Aqui, ó, na nossa aula, na nossa SD6, que é conteúdo do terceiro trimestre, eu vou ter aqui no slide da semana 32, Felicidade na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles. Então, esses dois conteúdos, eles caminham juntos. Sem mais delongas, para a gente não perder tempo aqui, vamos lá. Então, hoje a gente vai voltar e falar um pouquinho sobre Platão e Aristóteles. Hoje a gente vai voltar e tentar entender como que essa ideia política foi
teoricamente construída. E aí, muita atenção aqui, pessoas, muita atenção. A gente está falando de Grécia Antiga, a gente está falando Atenas, do berço da democracia grega. E aí a gente tem que entender o que esses pensadores estão tramando, o que eles estão pincelando por trás dessas ações históricas. Qual é o pensamento que constrói esse cenário? Correto? A gente, primeiro de tudo, vai ter aqui uma virada antropológica com Sócrates e os sofistas. Porque quando a gente começa a falar de política, a gente começa a ver a importância do discurso e da construção do pensamento racional. A gente começa a ver o quanto que é importante saber construir as nossas argumentações, convencer o outro pela minha razão e não pelo uso da força física. Então, os sofistas e Sócrates promoveram essa virada de trazer o homem, a razão, para o centro da discussão, e Platão e Aristóteles vão dar sequência nisso. Só que Platão, aqui ó, o aparecimento da razão política como sendo um convencimento e a busca da verdade, a organização social, a influência ou não da religião, né? A religião grega, ela não tem livros sagrados nem verdade revelada. Então, a razão política, ela parte de uma ideia de que a vida comum pode ser guiada pelo pensamento e não pelos pensamentos religiosos. Ela pode ser guiada pelo pensamento racional, no caso, né? Sobre eu pensando e agindo no coletivo. E aí, a gente vai ter aqui duas palavrinhas-chaves para a gente entender Platão e Aristóteles. Para entendermos Platão, a gente vai pensar no contexto do rei filósofo. Por que Platão vai falar que é o filósofo que tem que governar a cidade? Pega essa questãozinha aí para a gente trabalhar ela já já. E Aristóteles vai falar do homem enquanto um animal político. O que significa ser um animal político? Anota essa questãozinha aí também para a gente falar daqui a pouco. Por mais que esses dois filósofos eles tenham distinção no teu pensamento, uma coisa eles vão ter no cerne da questão. Para os dois, há uma ligação fundamental entre vida moral e política. Justamente porque ética e política não são distintas. Para eu ser um bom indivíduo, eu preciso ser um bom cidadão e vice-versa. Para Aristóteles, o bom governo deve conter a virtude da prudência, pela qual será capaz de agir visando o bem comum. Lembra que quando a gente vai falar de felicidade, lá na SD6, a gente vai falar justamente da frônesis. Para eu alcançar a felicidade individual e coletiva, eu preciso agir pela justa medida, evitar os excessos. Uma ação que visa a felicidade, uma ação que visa o bem supremo, um fim em si, é aquela ação pautada na prudência. E essa ideia de prudência, de ação prudente, ela também vai servir aqui no contexto político. Ambos elaboraram uma teoria política descritiva, mas também normativa e prescritiva, por indicar a melhor forma de governo. Correto? Então, ambos vão falar que o que eles acreditam ser melhor para a vida em conjunto. Bom, para a gente entender Platão, a gente precisa entender
a gente precisa, na verdade, rememorar que Platão parte do princípio de que existe uma dualidade de mundos. Aquela teoria dos dois mundos de Platão. Existe, portanto, o mundo das verdades eternas, unas e imortais, que é aquele mundo lá do mundo das ideias, o mundo inteligível, e existe o mundo material, o mundo sensível, onde as coisas são efêmeras, onde as coisas são pautadas na aparência, onde as coisas elas são desfeitas, onde as coisas elas são atualizadas em várias ocasiões e vários momentos, que seria o mundo que a gente vive hoje. Para a gente entender de política, a gente precisa rememorar que para Platão, eu só posso atingir a justiça numa cidade se eu me direciono lá para o mundo das ideias, se a minha razão, o meu intelecto visa a verdade em si. Se o meu intelecto é capaz de superar e abstrair os erros e os enganos que o mundo das sensações me causa, e eu consigo me focar e buscar a verdade imutável das coisas. A justiça para Platão só pode ser uma só. A justiça e a verdade só podem ser coisas que falam sobre a mesma coisa. Só que quando aqui no mundo sensível eu vou falar de política, eu vejo que as coisas elas tomam vários rumos, são solucionadas de várias formas. Então Platão, ele vai elaborar uma teoria que vai falar da Calípolis grega. Ele vai falar sobre a cidade ideal. Calípolis em grego vem das palavrinhas kalos e polis, a cidade do belo, a cidade do bem. E aí Platão ele vai falar que nessa cidade que pretende encaminhar o povo para a felicidade, porque ela é justa e se visa a verdade, eu só posso atingir a felicidade. Platão ele vai falar que essa cidade ela precisa ser pensada em permitir aos cidadãos efetivarem tudo aquilo que eles têm condições inatas de fazerem. Ou seja, Platão ele vai falar que cada ser humano, cada um de nós temos aptidões próprias. Nós temos facilidades para algumas coisas, dificuldades para as outras. Correto? Para Platão, para eu conseguir atingir uma cidade feliz, uma cidade justa, uma cidade equilibrada, cada pessoa deveria fazer aquilo que para ela é o mais natural possível. E aí Platão vai entrar naquela ideia de almas, a tripartição das almas. Lembra que a gente viu isso? Vou até trazer aqui para o AVA para a gente retomar essa ideia. Tá lá na SD1. Deixa eu ver aqui com vocês. Aqui, ó. Eu tenho uma figurinha aqui na aula 3 a 6. Eu vou ter uma figurinha aqui sobre a alma tripartida. Aonde Platão ele vai falar que existem almas que a característica inata é a concupiscência, que são as almas concupiscíveis, desculpe, ia ficar uma palavra muito complicada, que são as almas concupiscíveis, que são aquelas mais ligadas às emoções, aos desejos imediatos, às sensações, às paixões. Existe a alma irascível, que são mais ligadas às emoções, e existem as almas racionais, que são ligadas à razão, ao intelecto, ao pensamento lógico. Platão ele vai falar que existem esses 3 tipos de alma na cidade.
E se existem esses 3 tipos de essências nas pessoas, cada um deveria fazer aquilo que lhe é mais fácil, que lhe é mais agradável, que lhe é mais instantâneo. Uma pessoa que tem uma característica concupiscível, que é ligada, por exemplo, ao material, um comerciante, muito dificilmente vai conseguir se tornar um governante. Porque a vida dela está mais ligada ao concreto, ao aqui e agora. Enquanto que um bom governante, ele deveria necessariamente ter a alma racional. Aquela alma que prioriza encontrar a verdade absoluta das coisas. Aquela alma que se desfaz, que abstrai os desejos e as ilusões da matéria e da sensação, mas que firma a sua busca no mundo das ideias. Por isso que Platão ele vai falar sobre a teoria do rei filósofo. Na cidade de Platão, nós teríamos então 3 classes sociais. Ela seria dividida em 3 estágios. Eu teria a classe dos comerciantes, dos mercadores, dos agricultores, que seriam aqueles com alma concupiscível, aqueles ligados ao desejo, aos sentidos, à matéria. E aí, para eu ter uma cidade justa, eu preciso que essa alma, ela trabalhe o domínio de si. Caso contrário, ela vai pender para a luxúria, para a gula, para a ganância e vai cair numa cidade injusta. Eu vou ter a classe dos guardiões, que eles possuem uma alma irascível, é aquela alma do combate, né? Aquela impetuosidade. E aí, para eu ter uma cidade justa, eu preciso fomentar nessa alma a coragem, a fortaleza. Caso contrário, ela pode cair para a raiva e para a inveja. E no caso do rei filósofo, eu vou ter aí uma alma racional, a classe dos governantes, daqueles que trabalham em como administrar, em como planejar, em como projetar uma boa vida da cidade. E aí eu preciso dar condições dessa alma, buscar sempre a sabedoria. Caso contrário, ela pode cair em patamares de orgulho e preguiça. Correto? Então, para a gente falar aqui de política para Platão, a gente vai precisar falar sobre essa ideia de conhecimento, a gente vai precisar falar de ética para poder construir essa ideia de Calípolis, tá? Da ética individual ao projeto da polis. E aí, importante colocar aqui para vocês, para Platão, o estado ideal, a Calípolis, ela é baseada numa sofocracia, um governo dos sábios. Porque seriam os sábios os únicos capazes de abstrair as coisas da matéria e se encaminhar para aquilo que está no mundo das ideias. É uma aristocracia baseado no pensamento racional, ok? Um estado para ser bem governado. Os filósofos se tornem reis ou os reis se tornem filósofos. Certinho? Se a gente... tem muitas coisas para vocês lerem aqui. A gente fez um slide como uma forma também de vocês buscarem apoio de estudo, tá bem? Não deixem de ler, de anotar as dúvidas, de participar do fórum, de participar das aulas do plantão de dúvida, tá? E aí aqui a gente vai falar de
Aristóteles. Aristóteles, ele não concorda muito com Platão. Aristóteles, ele não vai partir dessa ideia de que existe uma dualidade de mundos. Mundo das ideias e mundo material. Aristóteles, ele vai pautar o aqui e agora. Só voltando aqui, só um pouquinho. Para Platão, a felicidade tá lá no mundo das ideias, junto da verdade. Mas cada tipo de alma, cada característica da alma vai procurar a felicidade aqui no mundo da matéria de acordo com aquilo que lhe completa e que faz parte da sua essência. Correto? Para Aristóteles, as coisas são mais aqui e agora. Para Aristóteles, o mundo é esse, do real. Aristóteles, ele vai começar aí uma forma de empirismo, de conhecer as coisas a partir da experiência. E aí, Aristóteles, ele vai começar, e ele também não vai falar dessa questão de alma, de tripartição da alma. Aristóteles, ele vai partir do zoon politikon. O que é isso, professora? Tá falando grego? Tô. O homem é um animal político. Para Aristóteles, a essência do homem é a vida coletiva. Para Aristóteles, a essência do ser humano é viver em pares, construir cidade. Inicialmente, a gente vai ter um núcleo familiar que vai se estender para uma vila, que vai se estender para um vilarejo, que vai se estender para uma cidade, que vai se estender para uma metrópole. Enfim. Mas para Aristóteles, o natural da ação humana é estar em conjunto. Então, o homem precisa fazer política. Só que Aristóteles também vai colocar aí alguns empecilhos no meio do caminho. Então, o homem sendo dotado de palavra, de razão, é o único animal capaz de discernir o bem do mal, o justo do injusto, o verdadeiro do falso, a lassidão e a virtude. Ele é um ser moral, dotado de sentimentos e capaz de transmiti-lo. Por esse motivo, só se realiza nos lugares onde existe uma troca mútua e uma comunicação real. Correto? A cidade é o lugar da vida feliz. Aí, confundindo SD1 com SD6 de novo. Para o homem buscar a felicidade, ele precisa estar inserido numa cidade, Para o homem buscar a felicidade, ele precisa estar inserido numa cidade. E aí entra aquela questãozinha que a gente falou no início da aula. Eu preciso ter uma ação prudente, eu preciso evitar os excessos, eu preciso buscar o meio termo na minha vida individual e na minha vida coletiva. Por isso, não pode haver separação da vida política, que organiza as relações entre os diversos componentes da polis, e da vida ética, que implica a busca da virtude e a busca da verdade. Correto? Só que, agora que são elas. Para Aristóteles, quem é cidadão da polis? Para Aristóteles, para eu pensar em política, para eu pensar nesse cunho altamente racional, eu preciso estar dedicado somente a isso. Cidadão é o que participa da administração da coisa pública, é o que participa ativamente das assembleias. Os operários não seriam cidadãos por não disporem de tempo livre, de ócio, para participar. Então, se eu tenho que trabalhar, se eu estou ocupada em ganhar o meu jantar, como que eu vou pensar na cidade?
Se eu tô preocupado com o imediatismo da minha vida particular, como que eu vou pensar no bem comum? Eu preciso, então, segundo Aristóteles, deixar que essas decisões políticas sejam tomadas por aqueles que não precisam trabalhar, que têm um tempo de sobra para só pensar nisso. E aí Aristóteles, ele não vai propor uma forma de governo. Se Platão ele vai falar que a aristocracia da Calípolis é a melhor forma de governo, Aristóteles ele vai falar que todas as formas de governo, elas podem ser virtuosas ou caírem no vício. E aí depende de como se aplica essa forma de governo. Então, para Aristóteles, eu tenho aqui critérios. Se eu tenho um governo composto de uma pessoa só, eu posso ter um governo bom ou um governo corrompido. Eu posso ter uma monarquia ou uma tirania. Eu tenho um governo bom quando este poder que está centralizado em uma pessoa, ele funciona, ele está pensando, ele trabalha para o bem de todos. E eu tenho um governo corrompido quando este poder trabalha somente para a pessoa que detém. Eu posso ter um governo de poucos, de grupo no poder. E aí eu posso ter ou uma aristocracia, onde um grupo que detém o poder está pensando no bem de todos, no bem coletivo, ou eu posso ter uma oligarquia, onde o grupo que detém o poder está pensando nos interesses e no bem-estar deles próprios. E eu posso ter um governo de muitos. Eu posso ter um governo bom, que Aristóteles vai chamar de politeia, aonde o povo está no poder, o governo emana do povo, pelo povo, para o povo está no poder, sempre pensando no bem do povo. Então é como se fosse aqui uma democracia, onde eu, que sou participante do governo e detenho do poder, estou pensando antes no bem coletivo do que em mim mesmo. Ou eu posso ter uma democracia, que para Aristóteles vai ter aqui um tom pejorativo, aonde cada um desses cidadãos que participe e detém o poder estão interessados em si próprios e não no outro, e não no coletivo. E aí eu tenho um governo corrompido, correto? Para Aristóteles, eu preciso sempre fazer essa ponderação de como será aplicado esse poder. E aí, para eu conseguir ter essa ideia de que eu detenho o poder, mas o meu foco de ação é para o bem coletivo, eu preciso seguir esse caminho da justa medida, da prudência, que vai me encaminhar à felicidade. Certinho? Aqui temos bastante material para vocês lerem. Esse material está disponibilizado no AVA. É só ir ali no bloco, deixa eu ver aqui, no bloco da recuperação final de filosofia, tá certo? Lê o material com calma, anota as principais ideias e nos mandem dúvidas. Aqui, recuperação final. Sumiu. Recuperação final. E nos mandem dúvidas, tudo bem? Aguardo a participação de vocês e até a próxima aula. Tchau!